Vocês estão me ouvindo? Sim? Tá, então eu vou começar. Tá? Bom, gente, então a ideia é falar um pouquinho sobre DPoC, tá? Então vamos começar, pode passar o próximo ali, Vivi, tá? Só me apresentando, né, eu sou médico pneumologista, meu nome é Cássio, e basicamente a ideia aí da apresentação, ela é baseada no GOLD. GOLD, esse primeiro slide, o GOLD é um documento mundial com recomendações sobre o manejo da DPoC, que é dirigido a médicos clínicos e é escrito por autoridades internacionais, assim, na doença. O próximo, Vivi. Então, assim, a definição de DPoC. DPoC é uma doença prevenível e tratável, que é caracterizada por uma limitação persistente ao fluxo aéreo. E essa obstrução ao fluxo aéreo é progressiva e geralmente se associa com a resposta inflamatória pulmonar anômala, exacerbada, que acontece devido a partículas e gases nocivos. O próximo, Vivi. Mais um. E na definição, as exacerbações, só pode voltar ali, Vivi. As exacerbações, elas são, e comorbidades, elas contribuem para a gravidade geral da doença, tá? Então, a definição é aquela, e as exacerbações e as outras doenças que acompanham agravam um pouco a doença. O próximo, Vivi. Bom, então aqui basicamente só considerações assim para mostrar o impacto da doença e a importância da DPoC. Então aqui essa é uma tabelinha com as causas, o ranking das causas de morte no ano 2000, é um pouco desatualizado, mas é o estudo assim que avaliou. Então, a sexta causa de morte é DPoC. E a projeção das causas de morte em 2050, DPoC está entre a terceira causa de morte, ou seja, é uma doença cuja a morbimortalidade tende a aumentar no mundo, tá? Próximo. Ainda considerações, geralmente a causa da DPoC se relaciona com a fumaça derivada da queima da biomassa, e é uma doença com um forte impacto social e econômico. Então, tem estudos, né, que apontam o impacto, né, da doença. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, 29,5 bilhões de dólares em custo direto e 20 bilhões de dólares em custo indireto. E é uma doença que causa uma redução da capacidade de trabalho e produtividade. No próximo vídeo. O próximo é sobre a prevalência. Basicamente, esse aqui é um estudo clássico em pneumologia, que é um estudo feito na América Latina. Aqui no Brasil foi feito pela Unifesp, que foi onde eu fiz a minha residência, e basicamente a ideia foi avaliar a prevalência da DPoC na população. Então, no estudo platino, a prevalência variou entre 7,8 a 19,7, dependendo do país, e em São Paulo, que foi avaliado pela Unifesp, deu uma prevalência de 15,8 na população geral, tá? Próximo. Próximo em relação ao diagnóstico. Então, assim, basicamente o diagnóstico se baseia em sintomas, tá? Então, paciente com sintomas respiratórios, tosse, expectoração crônica, dispneia, falta de ar, e chiado, sibilância. E esses sintomas tem que ser geralmente a tosse sem o paciente estar resfriado, uma expectoração difícil de escarrar, né, de expulsar, o chiado no peito recorrente nos últimos 12 meses, e uma dificuldade ou falta de ar ao caminhar mais rápido que o normal, em um trajeto plano ou em uma pequena subida. Próximo, por favor. Bom, aqui, continuando ainda no diagnóstico, então, o primeiro passo é os sintomas, que são esses que a gente falou. O segundo, a segunda parte do tripé seria exposição a fatores de risco,
que geralmente o principal é o tabagismo, mas pode ser por queima da biomassa, então, por exemplo, fogão a lenha ou outras fumaças, né, derivadas de queima de madeira, enfim, de outras coisas, e poeiras e agentes químicos, dependendo muito da questão ocupacional, do emprego que a pessoa tinha. E o terceiro pé do tripé seria a espirometria, então, que é indispensável para o diagnóstico, né, que é a prova de função pulmonar, e a espirometria é caracterizada por uma relação VF1 sobre CVF pós-broncodilatador menor do que 0,7. E isso demonstra uma limitação ao fluxo aéreo, que é característico da doença. Então, só resumindo, o diagnóstico se baseia em 3 partes: os sintomas, a exposição aos fatores de risco e a espirometria. Próximo. Aqui é o estadiamento da doença, tá? Então, essa aqui era uma forma de estadiar a doença antes de 2011, quando a classificação mudou, mas ela ainda vai ser importante, por isso que eu vou falar, depois a gente volta nela. Então, essa é uma classificação do estadiamento da doença de acordo com Então, em todos os níveis, do 1 até o 4, do leve ao muito grave, tem uma relação VF1 sobre CVF. No leve, a relação VF1, o valor do VF1 está acima de 80% do previsto. No estádio 2, moderado, ele está, o VF1, entre 80% e os 50% do previsto. No estádio 3, entre 30% e 50% do previsto. E no estádio 4, muito grave, é um VF1 menor que 30%, ou então um VF1 menor que 50%, quando tem falência respiratória crônica, que é hipoxemia, com necessidade de usar o oxigênio. É isso que a gente precisa desse slide, tá? É basicamente o conceito de que, à medida que o valor do VF1 vai diminuindo em porcentagem do previsto, você vai classificando de 1 a 4, tá? Próximo. Aqui, na realidade, é porque a classificação da doença mudou, né, basicamente porque a DPOC era uma doença heterogênea e que existem vários fenótipos diferentes, né. O próximo, e justamente porque o VF1, só ele, isoladamente, talvez não seja o único parâmetro para avaliar a gravidade, e que também novos conhecimentos sobre o impacto das exacerbações foram sendo acumulados. Então, tudo isso levou a gente a classificar a doença de outras formas, além dessa classificação baseada no VF1, que a gente ainda utiliza, a gente já vai falar um pouquinho disso, mas ela não é o único parâmetro que a gente usa. Próximo. Aqui mais uma questão assim da fisiopatologia do DPOC, né, então ali o fumo e os poluentes, né, as fumaças, as poeiras, a queima da biomassa, geram inflamação, e essa inflamação crônica vai levando a alterações estruturais do parênquima pulmonar, que levam a uma inflamação sistêmica, e no pulmão causam broncoconstrição, edema, muco, enfisema, e que levam à limitação ao fluxo aéreo. Por outro lado, também a inflamação, quando ela está muito aumentada, muito grande, ela pode levar a uma exacerbação aguda que intensifica os sintomas de tosse, expectoração, e piora ainda mais a limitação ao fluxo aéreo, né, no momento ali da exacerbação. Próximo. Bom, então aqui é só uma definição do que são exacerbações de DPOC. Então, a exacerbação de DPOC é um evento agudo, mudança nos sintomas habituais que o paciente tem, então uma piora da dispneia, uma piora da tosse, uma piora da expectoração, e que tudo isso justifica uma alteração da medicação habitual, ou seja, tem que aumentar a medicação, ou uma ida ao pronto-socorro, à emergência do hospital, ou a uma consulta que não estava planejada, ou então até uma internação hospitalar. Próximo.
Então, aqui só as consequências das exacerbações. Então, as exacerbações, elas causam impacto nos sintomas, uma piora dos sintomas e da função pulmonar, aumento dos custos econômicos, aumentam a mortalidade, levam ao declínio acelerado da função pulmonar, quando elas são frequentes, e levam também ao impacto negativo da qualidade de vida, por piora dos sintomas. Próximo. Aqui, no próximo slide, só um artigo, né, até um pouco antigo, de 2010, que mostra que é um conceito que um paciente com DPOC, que ele é um exacerbador, que ele exacerbou mais que 2 vezes no último ano, chance maior de continuar exacerbando mais que 2 vezes nos anos seguintes. Então, isso mostra que existe uma certa tendência, né, de que se o paciente é um exacerbador frequente, ele continue exacerbando nos próximos anos, no futuro também bastante. E isso piora bastante o prognóstico da doença e desse paciente. Então, e por outro lado, se a gente tem um paciente que não exacerba, que é o 0, né, no ano 1, no ano 2, ele tem uma chance também grande de continuar exacerbando pouco. Então, a gente tem que tentar diminuir as exacerbações atuais, né, desse momento, porque diminuindo as exacerbações atuais, a gente vai evitar exacerbações futuras, tá? Próximo slide é uma curva de mortalidade, que é só para mostrar como que as exacerbações diminuem a sobrevida. Então, aqui é um acompanhamento por 5 anos nos pacientes, né? Então, a primeira linha é o paciente sem exacerbação, então, no final de 60 meses, tem em torno de 70 e poucos, 75% de pessoas vivas, né, de pacientes vivos. Nos que exacerbaram 1 ou 2 vezes por ano, tem ali em torno de 50%, e nos que exacerbaram 3 e 4 vezes por ano, no final de 60 meses, tem ali em torno de 30 e poucos por cento de sobrevida, né? Então, mostrando que as exacerbações, elas diminuem a sobrevida a longo prazo. Próximo. Aqui é só um estudo também que mostra a mortalidade da DPOC após uma exacerbação com atendimento de emergência. Então, por exemplo, aqui é a porcentagem de mortalidade com o tempo após a admissão. Então, por exemplo, ali, com 1 ano, 23% de todos os pacientes que exacerbaram, que foram parar na emergência, ou seja, exacerbações mais graves, 23% faleceram, né? Então, só para ter uma ideia, em infarto, em AM sem supra, em tese tem uma mortalidade de 8%. Então, isso é para mostrar que uma exacerbação, ela pode piorar bastante a sobrevida e causar uma morbimortalidade muito grande no paciente, e por isso tem que ser evitado. Próximo. O próximo fala sobre a mortalidade em pacientes que tiveram exacerbações e foram para a UTI. Então, por exemplo, em torno de 7,3% dos pacientes com DPOC faleceram já na UTI, tá, naquela internação mesmo, nem saíram da UTI, e após uma internação em UTI por descompensação do DPOC, 69% faleceram em 3 anos, né? Então, é uma alta morbimortalidade. Próximo. Outro estudo também sobre mortalidade em UTI, esse aqui é um estudo brasileiro, tá, de 2011, tá, que foi publicado, e a mortalidade de 37,7% em UTI, e uma mortalidade de 68% em 2 anos. Então,
confirmando ali que exacerbações que vão para UTI tem um prognóstico, assim, ruim, tá? Próximo. Então, só para finalizar das exacerbações, elas assustam os pacientes, elas causam uma piora da qualidade de vida, levam a um declínio, uma piora da função pulmonar, aumentam a mortalidade, aumentam as hospitalizações e elas têm um alto custo. Próximo. Aqui, na realidade, foi quando o GOLD, que foi o consenso de DPOC mudou, foi em 2013, porque eles passaram a considerar o risco das exacerbações, que antes não eram considerados. Então, o GOLD passou a considerar esse risco de exacerbações, os sintomas, o grau de obstrução na espirometria, que era aquela classificação de 1 a 4, e a presença das comorbidades. Essa foi a principal mudança na classificação de DPOC nos últimos anos, tá? Próximo. Aqui os objetivos do tratamento na DPOC estável, né, ou seja, no tratamento ambulatorial da DPOC, é reduzir os sintomas, né, aliviar os sintomas, melhorar a capacidade de exercício, ou seja, a falta de ar, os exercícios, melhorar a qualidade de vida, e reduzir o risco de problemas futuros, ou seja, prevenir e tratar as exacerbações, prevenir a progressão da doença e assim reduzir a mortalidade. Próximo. E daí, a partir de então, tem essa classificação que é uma avaliação combinada da DPOC. Então, naquela classificação antiga, a gente classificava só de acordo com a espirometria, com o VF1, né, de 1 a 4. Aqui não, essa classificação que ainda é atual, ela é classificada na parte horizontal dessa tabela, ali embaixo do A e do B, a gente avalia os sintomas, que é através da escala de MRC e da CAT, que é uma escala de qualidade de vida. Na coluna vertical do lado esquerdo ali, a gente classifica de acordo com a espirometria, que é aquela classificação baseada no VF1. Então, VF1 1, né, a classificação espirométrica grau 1 é VF1 acima de 80%, grau 2 entre 50% e 80%, grau 3 entre 30% e 50%, e grau 4 menor do que 30%. E no outro lado, no lado direito ali da tela, na coluna vertical, tem o risco de exacerbações futuras, então 0 ou 1 e maior que 2, tá? Então, a gente vai avaliar cada um desses parâmetros e colocar o paciente em A, B, C ou D, tá? Então, aqui, ó, próximo slide. Então, aqui, ó, avalie primeiro os sintomas, que é MRC 0 ou 1, CAT menor que 10, ele é obrigatoriamente A ou C, fica à esquerda do quadro. Se o paciente tem mais sintomas, MRC maior que 2, maior ou igual a 2, e CAT maior ou igual a 10, ele é B ou D, paciente mais grave. Próximo. Aqui é a tabelinha da escala de MMRC modificado, que é 0, tem falta de ar ao realizar exercício intenso, que é o normal, uma pessoa sem doença, por exemplo, vai correr na esteira, rápido, e tem um pouco de falta de ar. 1, tenho falta de ar quando apresso o meu passo ou subo escadas ou ladeira. Então, por exemplo, a pessoa vai caminhar um pouco rápido, mas não é correndo, e já cansa. 2, preciso parar algumas vezes quando ando no meu passo, ou então eu ando mais devagar que as outras pessoas da minha idade. 3, preciso parar muitas vezes devido à falta de ar quando ando perto de 100 metros ou poucos minutos caminhando no plano. Então, a pessoa tem que caminhar muito devagar, ou já tem que parar muitas vezes para descansar. E 4, sinto muita falta de ar e que não sai de casa e precisa de ajuda para tomar banho, se vestir, fazer mínimas atividades. Então, essa aqui é a escala de dispneia. Próximo.
aqui é a escala de CAT, que é a qualidade de vida, que basicamente o primeiro item é sobre tosse, então 0 é o menos e 5 é o máximo, então eu não tenho tosse, eu tosso muito. O segundo item é sobre a expectoração, a secreção, se tem muito ou pouca secreção. O terceiro item é se a pessoa tem sensação de aperto no peito. O quarto item é sobre falta de ar quando caminha uma subida ou um lance de escadas, né? O outro próximo item é sobre limitação para as atividades de casa, né? Então, se a pessoa consegue fazer as atividades de dentro de casa, do lar, normal, com limitação ou não. O próximo item é sobre se a pessoa se sente confiante em sair de casa devido à situação pulmonar, ou seja, por falta de ar, né? Então, 0 a 5. O penúltimo item é se a pessoa dorme bem por causa da condição pulmonar. Então, os pacientes, às vezes, que têm DPOC, tem muito despertar noturno, tem muito sintoma de falta de ar noturna, né? Então, se relaciona a isso. E o último item é se a pessoa tem energia, se ela tem disposição, né? Geralmente, esses pacientes, eles não se sentem muito dispostos. Então, isso aqui é uma tabela que o paciente que classifica, ele marca o quanto ele está sentindo em cada desses sintomas e depois a gente soma. Se der maior a 10, né, o ponto de corte é 10. Próximo. Daí, o próximo passo para classificar o paciente é avaliar o risco de exacerbações ou espirometria, que é a parte vertical. Então, à esquerda, o 1, 2, 3, 4, é de acordo com o VF1. Então, 1 ou 2 seria VF1 maior que 50, 3 e 4 menor do que 50%. E do outro lado, o risco de exacerbações baseada no número de exacerbações no ano anterior. Se o paciente teve 0 ou 1, ele é A ou B, se ele tem mais que 2, ele é D. Próximo. E aqui uma tabela, basicamente, colocando as características do paciente. Então, o paciente Gold A, né, classificação A, é um paciente com baixo risco de exacerbações futuras e poucos sintomas, pouca falta de ar, que tem uma espirometria com VF1 maior que 50, que é Gold 1, 2, com poucas exacerbações, com pouca falta de ar e com boa qualidade de vida na CAT. O B, baixo risco, só que com mais sintomas. Então, ele é igual, o B é igual ao A, só que ele é mais sintomático. Então, ele tem o MRC maior que 2 ou o CAT maior que 10. Essa é a diferença. No C, ele tem pouco risco de exacerbações futuras, mas ele tem alto risco de exacerbações futuras e poucos sintomas. Então, ele tem um VF1 menor que 50, classificação espirométrica Gold 3 e 4, ou exacerbações maiores que 2 no ano anterior, mas poucos sintomas pela CAT e pela MRC. E no Gold D, ele é o alto risco, então, muita exacerbação no ano anterior, uma espirometria ruim com VF1 menor que 50%, e muitos sintomas, com MRC maior ou igual a 2 e CAT maior ou igual a 10. Próximo. O próximo são os objetivos do tratamento da DPOC estável, que repetindo, né, reduzir os sintomas e reduzir o risco futuro de complicações, tá? Próximo. Aqui é só uma conduta bem simplificada, porque isso aqui muda todo ano, do tratamento farmacológico da DPOC. Basicamente, nos pacientes com estádio A, seria para usar medicamentos de curta duração, se crises, ou então utilizar um LAMA, que é um antimuscarínico, um anticolinérgico de longa duração, ou um LABA,
que é um beta-agonista de longa duração. No GOLD-B, aí sim a gente é obrigatório usar medicamentos de longa duração, tá? Não apenas curta, e considerar a associação entre LABA e LAMA, às vezes associar os dois, quando o paciente ainda tem uma persistência dos sintomas. No perfil C, que é um perfil mais exacerbador, você já que tem um pouco mais de risco, né, de exacerbação, enfim, aí você já pode associar LABA ou LABA com LAMA, preferencialmente LABA e LAMA, e considerar a possibilidade de corticoide inalatório, principalmente se tiver eosinofilia no sangue periférico. Então, coleta-se um hemograma, e se tem mais que 300 eosinófilos em número absoluto, aí já pode-se começar a colocar corticoide inalatório junto, tá? E no GOLD-D, geralmente daí se usa uma terapia tripla, que é corticoide, inalatório, anticolinérgico de longa duração e beta-agonista de longa duração. Tá? Próximo. Aqui, então, isso ali seria o tratamento farmacológico, assim, muito resumidamente, tá? Que talvez não seja o foco desse momento, assim, né, para mais para frente, ao longo da faculdade, vai ser discutido isso. Mas continuando ainda em tratamento, é muito importante o tratamento não farmacológico. A parte mais importante do tratamento não farmacológico é parar de fumar. Então, esse aqui é uma tabela clássica, um gráfico clássico de como a pessoa parar de fumar melhora a sobrevida, tá? Então, aqui a gente vai pegar nessa linha amarela, nessa linha preta, que é o paciente tabagista. Aqui no meio, ali em torno dos 50 anos de idade, ele parou de fumar. Daí forma essa linha tracejada mais de cima. Se ele não parou de fumar e continuar fumando, a função pulmonar dele vai caindo, que está no nível anterior ali, quando ele para de fumar mais ou menos por 60 anos, que seria mais ou menos quando ele começa a ter um pouco de sintoma, que está ali, disability. Então, se ele para de fumar quando ele começa a ter sintoma, ele tem um benefício muito menor, né? Então, essa tabela mostra isso, que parar de fumar diminui a perda de função pulmonar que acontece com o envelhecimento mesmo, né? Então, quando a gente está atendendo um paciente com DPOC, todo paciente deve ser orientado a parar de fumar, se ele ainda não parou de fumar. Então, tão importante quanto dar as melhores medicações, passar o melhor tratamento possível para o paciente, é estimulá-lo a parar de fumar. Isso tem a capacidade de mudar a doença dele, mudar a história natural da doença dele, tá? Próximo, Vivi. Ainda continuando na terapia não farmacológica, outras coisas são as vacinações. Então, as vacinas para influenza e para pneumococo. Então, idealmente, em todos os pacientes. Então, a influenza, que é a vacina de gripe, e a vacina de pneumococo, que é de pneumonia, elas têm a capacidade de reduzir as exacerbações e, por consequência, reduzir as hospitalizações. Lembrando só e passando para vocês que as exacerbações acontecem geralmente por infecções, né? Então, geralmente o paciente com DPOC pega uma gripe, pega uma pneumonia, uma doença pneumocócica, compensa e exacerba. E daí tem todos aqueles efeitos prejudiciais que a gente tinha discutido anteriormente ali, né? Do impacto negativo das exacerbações.
Outra parte importante de terapia não farmacológica é o programa de reabilitação pulmonar. Basicamente, tem o objetivo de melhorar a capacidade de exercício e a sensação de dispneia dos pacientes. Então, os pacientes vão fazer atividades físicas, né, que melhorariam o condicionamento físico, de modo que eles vão se cansar menos para fazer as mesmas atividades. Então, isso acaba devolvendo a autonomia deles, né, e faz com que eles consigam ter mais independência, né, e depender menos das pessoas para auxílio, né, então conseguem fazer melhor as atividades de vida diária. O outro item não farmacológico seria a oxigenoterapia domiciliar prolongada. Então, que quando o paciente tem critérios para usar oxigênio domiciliar, essa oxigenoterapia melhora a sobrevida e reduz internações hospitalares. Só que essa oxigenoterapia domiciliar não é para todo mundo. Existem critérios, né, geralmente são os pacientes mais graves, que têm uma saturação de oxigênio menor que 88%, né, que tem uma pressão, uma PO2, uma pressão de oxigênio na gasometria menor que 55. Então, tem que ter esses critérios para esse paciente ser elegível para a oxigenoterapia domiciliar prolongada. Então, não é para todo paciente. Tá? Próximo. Aqui ainda outras recomendações terapêuticas, né, de tratamento não farmacológico, seria a identificação e o tratamento das comorbidades. Então, essa tabelinha aqui mostra quais são as comorbidades que são mais comuns, mais relacionadas com DPOC. Então, primeiro ali de cima para baixo, então, câncer de pulmão. Então, um paciente que fumou a vida inteira tem um risco grande, um risco aumentado de ter tumor de pulmão. Embaixo, então, tem um risco de fraqueza muscular, caquexia, e daí na parte de baixo ali, doença isquêmica cardíaca, insuficiência cardíaca, osteoporose, diabetes e síndrome metabólica, anemia normocítica, anemia de doença crônica, ansiedade e depressão. Então, todas essas comorbidades, essas doenças, elas podem estar acompanhando o DPOC, não que elas sejam DPOC. Mas o importante é a gente identificar essas doenças, se elas estiverem acontecendo, e tratá-las, né? Então, basicamente, isso aqui tem o objetivo de mostrar que não basta, assim, a gente só dar a bombinha, dar o oxigênio, enfim, né? Que a gente tem que tratar como um todo, tá? Próximo. Bom, aqui no próximo, assim, fala, ainda continuando sobre as comorbidades, mostra aqui que a DPOC é uma doença inflamatória, né, uma doença que causa inflamação sistêmica, e aqui mostra as principais causas de mortalidade, né, de morte em pessoas com DPOC. Então, claro, a primeira causa de mortalidade em pacientes com DPOC é a própria DPOC, a doença pulmonar, ali com 35%. Segundo grupo de doenças que causam morte em pacientes com DPOC, são as doenças cardiovasculares, com 27%. E depois câncer, com 21%, e outras causas com 17%. Então, assim, a doença cardíaca, doença cardiovascular, ela mata tanto quanto a própria DPOC. Então, é uma coisa que, basicamente, todo paciente com doença cardiovascular tem que ser avaliado, se é ou não, principalmente se ele fumava, né? E, da mesma forma, todo paciente com DPOC tem que ser avaliado, porque ele pode ter doença cardiovascular. Próximo. Aqui, na realidade, a gente já está se encaminhando, assim, para o fim da aula, só comentários finais, assim, né, só para ficar a mensagem final, que a DPOC é uma doença muito prevalente, né, nos dados brasileiros, em torno de 15
0,8% da população, geralmente negligenciada, porque geralmente as pessoas, a pessoa que tem DPOC começa a ter uma falta de ar e ela começa a atribuir essa falta de ar ao envelhecimento. Então, não, eu estou começando a cansar para fazer esforços, mas é da idade, né? Então, ela não é muito valorizada, essa queixa. É uma doença que se relaciona com múltiplas comorbidades, né? Então, que a gente tem que identificar e tratar. Em relação às exacerbações, elas devem ser evitadas. A principal forma de evitar as exacerbações é a gente tratar adequadamente, com tratamento farmacológico otimizado, com tratamento não farmacológico também otimizado, né? Isso faz com que a gente controle melhor a doença e evite essas descompensações com internações, hospitalizações, enfim, idas à emergência ao hospital. E ainda as exacerbações, elas se relacionam com uma alta morbimortalidade, elas pioram a morbimortalidade dos pacientes, então elas, assim, esses pacientes, e que o tratamento adequado, ele melhora a sobrevida, né, ele faz com que o paciente dure mais tempo, né, sobreviva por mais tempo, e com uma melhor qualidade de vida, tá? E era isso, acho que a aula já o próximo slide já acaba, né, Vivi? Então, a aula seria essa, eu fico à disposição para tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder. Eu não me ative muito à questão de tratamento farmacológico, porque eu acho que não é tanto assim para o objetivo nesse momento para vocês, né? Mas a ideia da aula era mais assim para dar um panorama, né? Digamos assim, para apresentar a vocês assim a doença e apresentar a vocês uma avaliação mais global assim da doença, né? Até para não ficar essa impressão também que o tratamento se restringe somente a tratamento farmacológico, as bombinhas. Elas são muito importantes, mas ela não é o único tratamento. Bom, eu fico à disposição, não sei se tem alguma pergunta. Tá, eu vi aqui uma pergunta aqui, da Rita, que pediu para falar sobre as diferenças entre a fisiopatologia da asma e da DPOC. Então, assim, a primeira coisa, a primeira diferença é em relação à exposição, né? Então, por exemplo, assim, DPOC, a patologia tem que ter uma exposição a algum fator, alguma queima de biomassa, alguma fumaça, ao tabagismo, né, e a asma não necessariamente. Então, em relação a isso, a exposição à fumaça encadeia um processo inflamatório nas vias aéreas, que geralmente, muito rapidamente, muito resumidamente, causa uma inflamação do tipo T-helper1 com predomínio de linfócitos TCD8, e que é uma resposta mais celular, assim, né, não é uma resposta mais humoral, que é mais comum na asma. A resposta inflamatória mais celular, ela tem um predomínio, assim, maior de neutrófilos, e ao contrário de que na asma tem um predomínio maior de eosinófilos. Então, basicamente, a fisiopatologia, do ponto de vista inflamatório, ali seria esse. E na DPOC, você teria também em relação à fisiopatologia, além de você evoluir com uma bronquite crônica, você pode ter a destruição dos septos interlobulares, causando o enfisema, que normalmente não acontece na asma. A asma você tem só um acometimento mais
brônquico, né, uma inflamação brônquica, e não tanto uma parte mais alveolar do enfisema, tá? Veio uma outra pergunta aqui da Yane sobre a etiologia genética. O curso da doença ocorre da mesma forma. Assim, ó, na questão genética, provavelmente está perguntando sobre a deficiência de alfa-1-antitrypsina. A deficiência de alfa-1-antitrypsina é uma mutação de um gene, né, que produz essa proteína, né, que é a alfa-1-antitrypsina, que é uma enzima que degrada as elastases. Elastases são proteínas que degradam a elastina. A elastina é uma proteína que está presente no pulmão, que causa a capacidade do pulmão ter elasticidade, ou seja, de ele conseguir inflar quando a gente inspira, e quando a gente expira, ele reduzir de volume, ele encolher, causa essa complacência, né? Então, assim, quando você tem uma deficiência de alfa-1-antitrypsina, você acaba degradando mais a elastina, que é essa proteína que dá a elasticidade ao pulmão. E isso, ao longo dos anos, vai causando enfisema. Então, normalmente, quando a pessoa tem deficiência de alfa-1-antitrypsina, geralmente as pessoas têm um enfisema bolhoso, então, assim, bolhas de enfisema, um enfisema pan-acinar, que é o nome que se dá, e geralmente sem ter fumado, tá? Sem ter uma questão de um tabagismo, assim, associado, tá? E geralmente também a outra forma de pensar em deficiência de alfa-1-antitrypsina seria a presença desse enfisema com essas características em pessoas que não fumaram e em pessoas jovens, geralmente menor que 50 anos. Então você vê que é um enfisema muito extenso, muito bolhoso, digamos assim, né, em pessoas jovens e que não fumaram. Em relação ao curso da doença nesses pacientes, geralmente esses pacientes têm uma mortalidade pior, eles morrem mais cedo, né, porque você acaba destruindo ali o pulmão muito rápido, né, como é uma deficiência genética, a pessoa tem desde que nasceu, então ela evolui com enfisema já muito jovem, então ela não tem uma sobrevida tão grande. Então, em formas graves, assim, da doença, pacientes, assim, morrem bem cedo, assim, 40, 50 anos, né, já tem doenças muito graves, tá? Bom, sobre os slides, eu acho que a Vivi tinha me perguntado sobre algumas pessoas que queriam gravar a aula, então acho que daí pode pegar com essas pessoas que gravaram a aula também, né, daí elas têm os slides ali, tá? Mais alguma outra pergunta? Tá, agora que eu vi agradecimentos pela aula e tal, mas alguém tem alguma pergunta? Eu acho que não tem mais perguntas, pessoal. A gente pode interromper, pode encerrar? Eu acho que sim, Vivi. Por mim, sim. Eu acho que algumas. Então, tá muito bom? Obrigada, Cássio. Desculpa pelos imprevistos, né? Queria te agradecer. Muito obrigada pela conferência. Foi muito boa. Tá, então tá bom. Muito obrigado a todos. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então tá bom. Obrigado aí, boa noite. Qualquer coisa a gente fica à disposição. Muito obrigado aí.